Olá, desejo uma boa noite a todos. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui hoje reunido com vocês. Meu nome é Carlos de Paula e eu sou um aprendiz também do Evangelho de Cristo. Sou também um trabalhador de uma casa espírita, o Centro Espírita Antenor de Mesquita, na cidade de Suzano. E me sinto muito honrado por esse convite feito pela casa. Não é a primeira vez, é a segunda vez que eu participo de um trabalho tão importante quanto esse. Eu agradeço muito ao presidente da casa, ao Wagner, que me fez o convite, a toda a direção da casa, assim como rogo licença à diretoria espiritual da casa também. E espero ser digno de participar desse trabalho tão importante de divulgação da doutrina espírita, falarmos um pouquinho também sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. A obra que nós deveremos falar hoje, eu vou falar um pouquinho mais adiante, porque o mais importante nesse momento é que nós possamos repensar o momento que vivemos na Terra. Essa grande transição pela qual passamos, a Terra passa e todos nós que aqui estamos também passamos. É hora de renovação, é hora de nós renovarmos as nossas esperanças também, ampliarmos a nossa fé, a nossa capacidade de entendimento e nos colocarmos à disposição do plano de luz, nos colocarmos à disposição do Mestre Jesus, para que possamos trabalhar, para que possamos aprender, para que possamos crescer, para que possamos aproveitar a vida que Ele nos dá aqui também com alegria e com felicidade, apesar de todas as dificuldades que possivelmente vamos enfrentar e estamos enfrentando. Nós estamos vencendo um momento difícil na vida do planeta, mas é uma necessidade que o planeta teve de se recompor, de se reconstruir, de reconduzir. E é evidente que a espiritualidade maior, plano de luz, não está assistindo isso sem fazer nada. Eles estão trabalhando muito e redobradamente para que nós possamos ter as forças necessárias para nos restaurarmos, nos recuperarmos. E é hora também de nós mostrarmos a nossa fé verdadeira, o nosso acreditar no Mestre Jesus e em tudo aquilo que Ele nos disse. Foi nos dito no passado que nós passaríamos por dificuldades, que nós passaríamos por transições gigantescas. E que quanto mais nos aproximássemos da mudança do plano terrestre, de um plano de expiação e provas, que é o que ainda habitamos, e por isso as nossas provas ainda são duras, para um plano de regeneração, que é um plano evidentemente muito melhor, com uma densidade muito menor, e nós poderemos viver com a felicidade. A transição acontece dentro de nós também, assim como acontece no próprio núcleo da nossa Mãe Terra. Muitas pessoas ficam esperando uma nova Terra surgir ali no horizonte. Não é isso que vai acontecer. A nossa Terra ela está sendo alterada do seu núcleo, do seu interior para fora. A sua vibração, a sua frequência. E assim todos os seres que habitam esse plano também herdarão essa frequência. Os novos seres que irão nascer aqui, aqueles que virem a Terra, já nascerão numa frequência diferente. E nós temos a grande oportunidade de nos mudarmos também nessa transição planetária. Aí é a importância de nós nos refazermos intimamente, de nós nos entendermos como seres humanos, como seres que estamos vivendo essa grande experiência na Terra. Então, nesse momento, para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, que eu espero seja útil para que todos nós possamos refletir um pouquinho mais, porque esses ensinamentos não são meus, são os ensinamentos do Mestre Jesus. E a Ele, nesse momento, que eu elevo os meus pensamentos e rogo a vocês que também o façam, onde estiverem. Se vocês quiserem, inclusive, colocar um copinho de água, o meu já está aqui, né, para que ele seja abençoado, para que ele seja fluidificado para as coisas que nós mais necessitamos. Cada um vai pedir para aquilo que mais necessita, e certamente o seu anjo de guarda, o seu mentor, os guias de luz que o acompanham, todos nós temos um anjo de guarda, um anjo protetor que nos acompanha, que ele possa derramar nesta água exatamente as energias, o remédio e tudo aquilo que você precisa para se sentir melhor. Que você possa ser o seu próprio remédio, que você possa descobrir isso a cada dia, como Jesus nos ensinou. E é esse Mestre generoso que nesse momento nos dirigimos, rogando a sua bênção, que Ele possa estar
atuando nesse trabalho, nesses minutos que nós vamos conversar com cada um de nós, por cada um que me dá o prazer de me ouvir nesse momento, que nós possamos estar com os nossos pensamentos elevados e que durante esses breves minutos que iremos conversar, que podemos receber as bênçãos dos céus, que podemos receber os fluidos benéficos de cura que necessitamos, as energias de regeneração para as células doentes do nosso corpo e para que possamos despertar em nós mesmos a nossa fé, a nossa força, a nossa vontade de viver e de vencer as adversidades da vida através do amor, da caridade e da prática da caridade. Levemos o nosso pensamento e rezemos a prece que o nosso Mestre nos ensinou e é tão importante nos nossos corações, que possamos rezar com a nossa alma e com os nossos corações abertos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que Deus nos abençoe, que Ele nos acompanhe nesses momentos que temos. Bom, como eu disse, o Centro Espírita Antônio de Oliveira, que me dá essa honra de me convidar para esse novo trabalho, que está sendo estudado agora o livro Palavras de Vida Eterna. Esse livro de Emmanuel, e escrito por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier em 1964. Ele vem trazer muitos ensinamentos. Cada um dos capítulos, alguns irmãos já me antecederam nos capítulos anteriores e outros depois de mim vão falar a respeito de outros capítulos. Cada capítulo desse livro é um ensinamento de Cristo. E cada um desses capítulos, independentemente do que eu possa ler, eu vou aprender lições do Evangelho e todos os ensinamentos do Cristo que me dá. O capítulo que foi escolhido para que eu falasse com vocês essa noite é o capítulo 16 dessa obra, que eu entendo ser uma obra muito importante, porque ele é gostoso de ler. Cada capítulo, como eu disse, nos dá um ensinamento diferente e eles vão se complementando na altura que a gente vai lendo cada um desses capítulos. O capítulo 16, ele fala sobre Na Senda do Cristo, é o título desse capítulo. Se nós formos procurar no dicionário puramente simples, aí no Aurélio da Vida, nós vamos ver que quando nós falamos de senda, na senda do Cristo, seria um caminho estreito, um atalho, uma vereda. E faz muito sentido, porque Jesus, nas suas falas durante a sua estadia aqui na Terra, ele nos disse que o nosso caminho para chegar até Deus, chegar até o céu, era um caminho estreito. Por quê? Nós precisamos seguir nessa estrada de uma forma que vai encontrar dificuldades e ela vai ficando cada vez mais fininha para que a gente possa ir vencendo as nossas fragilidades. Então, o caminho para chegar a Ele não é um caminho largo, um caminho fácil. É um caminho que nós vamos enfrentar dificuldades. Mas também no sentido figurado, essa palavra senda, ela nos indica que pode ser rumo, uma direção e uma rota. Então, quando nós falamos na senda de Jesus, na senda do Cristo, nós estamos falando de um caminho estreito, porque nós vamos passar por algumas dificuldades, mas que Ele também nos dá uma rota, nos dá uma direção, nos dá um rumo para seguir. E isso é bastante importante nas nossas vidas. Então, a partir do momento que nós vamos decifrando, que nós vamos estudando as lições do Mestre Jesus, nós vamos entendendo cada vez mais qual é esse caminho que nós devemos seguir. E ele resumiu bastante isso. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo, no caso. Então, nós precisamos trabalhar essas lições dentro de nós a cada dia. E nesse livro, uma das primeiras mensagens desse capítulo, Na Senda do Cristo, ele diz logo no início, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Está em Mateus 5,44. Jesus nos disse isso. Cara, eu sei que não é fácil a gente
praticar isso, né? Amar os seus inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Mas Jesus nos ensina que é muito fácil a gente amar quem ama a gente. Que é muito fácil nós orarmos apenas por aquelas pessoas que nos apoiam. Tá? Então, qual seria o mérito disso? De eu amar apenas a quem me ama e de eu orar apenas por aquelas pessoas que me apoiam? E eu não perdoar mais ninguém, não aceitar mais ninguém que não concordasse comigo, que me perseguisse de alguma forma. Então, ele nos disse que a forma de praticar o amor é através do perdão, através da caridade. E nós não desejarmos o mal a ninguém. Muitas vezes nós nos sentimos magoados, ofendidos com algumas coisas. Então alguém vem e nos conta alguma coisa que alguém falou da gente, né? A gente fica extremamente irado, muitas vezes quer até tirar satisfação e fala um monte de coisas pesadas muitas vezes. Não se preocupe com isso. Se preocupe verdadeiramente com aquilo que você é e não com aquilo que as pessoas possam estar dizendo a seu respeito. Então, Jesus nos ensina que para Deus todos são seus filhos. Então, aqueles que te magoaram também são filhos de Deus. E Jesus deu esse exemplo para nós até mesmo na cruz. Jesus não teve uma vida fácil quando esteve aqui, né? E ele foi, quando ele chegou na cruz, no momento crucial da sua passagem aqui, ele perdoou a todos aqueles algozes que o crucificaram, que judiaram dele o tempo todo antes da crucificação e que zombaram dele, né? Então, ele teria todos os motivos, por ser quem era, para jogar todas as pragas dessas pessoas. Ele amou a cada um, entendendo a fraqueza, a fragilidade de todos eles. E Jesus só se tornou Jesus exatamente por isso, não por outro motivo. Porque ele veio ensinar que o amor é a principal arma que nós devemos ter dos nossos corações, né? Tudo é ação e reação. Então, todas as vezes que eu reajo de uma forma negativa, com ódio, com desejo de vingança ou com raiva por alguma coisa que me fizeram, eu vou receber isso de volta mais cedo ou mais tarde. E a partir do momento que eu pratico o perdão, eu vou me tornar uma pessoa muito mais leve, né? Muito menos densa do que aquelas que estão constantemente vivendo na agressividade. O caminho de Jesus também está no texto desse livro, né? Que o caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas. E é isso mesmo, por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Se eu tenho uma vida e que a luz precisa vencer caminhos difíceis através dessas trevas que são formadas nas nossas vidas e se apresentam a nós, nós precisamos vencer. Então o caminho que Jesus percorreu foi um caminho difícil. O Mestre Jesus, que é um espírito, e quando veio aqui já era um espírito de elevadíssima envergadura, veio da cúpula mais alta, né? Ele veio à Terra enfrentando todas as adversidades provocadas pela fraqueza humana. Desde a manjedoura, humilde e simples em que ele nasceu, até o madeiro pesado da cruz, onde ele foi crucificado, ele vivenciou a incompreensão humana. E até mesmo entre seus discípulos e a todos que amou sem distinção. Mesmo entre seus discípulos, muitas vezes estava aquele burburinho, esperando que Jesus fizesse alguma coisa mais radical, né? E quando Jesus não fazia isso, muitos criticavam e até chegavam a duvidar dessa força de Jesus, se realmente ele era o Messias. Então, até dentro do seu próprio grupo mais íntimo, Jesus enfrentou. E ele conhecia cada um e sabia a fraqueza de cada um. Aí por isso mesmo os escolheu. Sabedores das fraquezas que nós temos como humanos. E ele quis exemplificar entre os seus discípulos as fraquezas humanas e transformar a cada um em seus discípulos verdadeiros. E foi isso que ele fez. Também nesse texto, na senda do Cristo, está que depois de oferecer o sublime espetáculo de abnegação e grandeza, Jesus foi içado à cruz como um malfeitor comum, como um bandido, como um conspirador. O que Jesus fez para merecer isso, né? Se nós formos analisar as nossas vidas, muitos de nós fez coisas muito mais pesadas do que Jesus fez. E Jesus foi crucificado e foi tratado como um malfeitor, como um criminoso, e teve essa pena de morte severa, né? Morte do corpo. E Jesus perdoa cada um, né? Como ele era conhecedor da missão que ele tinha,
que era uma missão divina, e ele sabia o que ele enfrentaria, que ele carregava, ele volta do sepulcro depois, nossa, enrosquei aqui, como ele prometeu, para se cumprir aquela profecia que se dizia há mais de 1000 anos que o Messias estaria aqui. Então ele usou esses 3 dias da sua crucificação até o dia que ele ressuscitou, que ele voltou, para regenerar o corpo sofrido por todas as atrocidades pelas quais ele passou durante a sua crucificação e para restaurar a sua própria energia. Jesus é um curador nato, né? Todos os seus milagres, aqueles milagres entre aspas, Jesus era uma pessoa que, pelo conhecimento elevadíssimo que tinha da medicina, da biologia, de toda a ciência, da presença do ser humano na Terra, ele tinha o poder da reconstituição do corpo, das células. E foi isso que ele fez com o cego e com o aleijado e com todos os milagres que ele fez. E ele também usou essa energia para se restaurar, para restaurar o próprio corpo, no qual ele se manifestou aqui, para que ele pudesse voltar e ressuscitar ao 3º dia da crucificação. Com a sua aparição, né, com a sua volta e com a divulgação de que a profecia havia sido concretizada, que Jesus ressuscitou e voltou aos seus discípulos, né, ele renovou a esperança, restaurou aquela confiança, e que todos que testemunharam essa boa nova perceberam da grandiosidade de Jesus, ou seja, todos foram meio São Tomé, né, como um dos seus discípulos quis lá, quando ele voltou e falou para Tomé tocar na sua ferida para ver que era ele mesmo, porque Tomé não acreditava que ele tivesse voltado, duvidou até de Maria Madalena quando ela disse que encontrou com Jesus e que o viu. Então todos nós somos meio São Tomé, nós queremos provas constantes das nossas vidas. Gente, eu acho que nós temos provas suficientes da existência do Mestre Jesus em nossas vidas. Nós não podemos acreditar meio, né, em Jesus. Nós temos que acreditar inteiro. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos uma vida aqui na Terra. Nós não sabemos quando vamos partir, mas nós sabemos que vamos partir. Independente de eu ser ateu, de eu ser um cristão, de eu ser um evangélico, de eu ser um espírita, de eu ser um católico, enfim, eu vou desencarnar. Eu vou perecer, eu vou deixar a vida física. Então, eu aprendi ao longo do tempo que é muito melhor você praticar o bem e quando você desencarnar, você saber que existe uma vida espiritual e que você fez o melhor do que você pôde, né? Do que você fazer o mal e quando você chegar do outro lado, você perceber que a vida continua. Aí você fala, bom, e se não tiver nada? Se não tiver nada, você não vai despertar, então você não vai saber de nada. Mas por via das dúvidas, já que você está aqui, faça o melhor que você pode. Faça o melhor, siga os ensinamentos do Mestre Jesus. Ninguém perde em praticar o bem. Se você não acredita em nada da espiritualidade ou em nada depois da vida física, você fazendo o bem, você se sente bem. Então você já vai estar recebendo benefícios nessa própria vida que você está, independente de existir uma próxima ou não. Porque é tão gostoso quando você faz uma coisa e você percebe que a pessoa ficou feliz, não é? Nós não ficamos satisfeitos quando isso acontece. Então, isso vai fazendo um bem danado para a vida da gente. E certamente fará um bem maior ainda para aquelas pessoas que você faz o bem. Mesmo quando a gente está nervoso, que a gente faz uma besteira, a gente não se sente muito mal depois, muito desgastado. Muitas vezes nós nos arrependemos das nossas atitudes e aquilo fica martelando na nossa cabeça há muito tempo. Então é melhor praticar o bem. Aquilo vai reverberar em você coisas boas, muito boas, né? Então Jesus veio e renovou essa força em nós, né? O Espiritismo, através de Kardec, ele veio reforçar isso, porque a gente viveu momentos difíceis também, né? Na Idade Média, perseguições, mutações na igreja, dogmas que poucos entendiam e para poucos, né? O Espiritismo ele veio fazer renascer o Evangelho de Jesus através de sentirmos na carne para reaprender, para regenerar, dar-nos sentido do porquê da nossa reencarnação, né? A reencarnação, ou seja, você voltar numa outra vida aqui, é dádiva de Deus, porque você reencarnar, ela permite que você refaça atitudes
contrárias da lei do amor que você possa ter praticado em vidas passadas. Tá? Não é aquela lei que você foi um pecador, você vai para o inferno e vai morrer nas chamas do inferno, você vai queimar no fogo do eternamente no fogo do inferno. Não. A lei do Espiritismo, a lei de Jesus, que é o amor maior, e você não pode esperar que Jesus fosse diferente, nos dá a oportunidade de crescer, de reaprender, de regenerarmos, né? Então ela nos dá a experiência, a reencarnação nos permite vencer as nossas fraquezas do passado, refazendo aquilo que a gente não fez bem. Com o corpo físico, nós retomamos com os nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas, as nossas aversões, e nós temos a oportunidade de corrigir todos esses erros de ontem, do nosso passado. Nós devemos, nesse texto fala também que acusar, reclamar, blasfemar, não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensina que a vida é uma grande dádiva e por isso mesmo nós devemos agradecer todos os dias por ela. A cada amanhecer, a cada noite que nós temos para repousar na nossa casa, nós precisamos agradecer muito por termos esse privilégio. Muitos não têm esse privilégio. A cada amanhecer, nós devemos agradecer a Deus pela noite que tivemos e por iniciarmos um novo dia. Porque cada dia novo é uma nova página que nós podemos escrever. E nós só temos o dia de hoje para viver. Como eu sempre digo nas palestras, porque me ensinaram assim e é verdade, o ontem já foi e eu não consigo mais mudar o que eu fiz ontem. E o amanhã eu não posso viver porque ainda não chegou. O que eu tenho é essa hora presente, esse dia. Então eu tenho que amanhecer, despertar e agradar, independente da hora que eu acorde. Pode ser de madrugada para trabalhar, mais cedo ou mais tarde, mas a partir do momento que eu desperto para iniciar um novo dia, uma nova atividade, eu preciso agradecer a Deus por isso e rogar a Ele que me fortaleça para vencer as minhas fragilidades naquele dia, para que a cada dia eu me torne uma pessoa melhor do que eu fui no dia anterior. A minha missão é me tornar melhor do que eu mesmo. Não é eu me tornar melhor do que o outro, é melhor que eu seja melhor a cada dia. Cada dia eu tenho uma versão melhor de mim. E é isso que Jesus espera de cada um de nós, mesmo dentro das nossas limitações. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer, de forma alguma, que nós devemos nos ajoelhar diante daqueles que fazem mal para a gente, né, nos pés dos nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude. Muitas vezes a pessoa faz o mal para a gente e depois espera que você vai retalhar, que você vai retribuir com o mesmo mal ou de uma forma mais violenta. E quando você não faz isso, muitas vezes a pessoa até ela fica meio sem saber o que fazer. Né? Deixa a pessoa viver mal. Se a pessoa está vivendo mal, reze por ela. E não tente fazer com que ela viva pior do que ela já vive. Ela já tem a vida difícil que ela escolheu para viver. E não faça da sua vida a vida difícil também. Siga os ensinamentos do Mestre Jesus. Jesus sempre nos diz, nos ensina, e nós devemos perguntar isso constantemente: como poderá haver paz e luz sem o perdão e o amor? Nós queremos que o mundo seja melhor. Nós queremos que as pessoas sejam melhores ao nosso redor. Se não existir perdão, se não existir amor, como é que esse reino vai existir? É impossível que ele ocorra, né? Enquanto houver crime, sofrimento, ignorância e miséria no mundo, nós não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Então nós temos que produzir, tentar criar a cada dia essa luz. Você fala: pô, mas eu sozinho eu não consigo. O mundo é muito difícil. Faça esse céu dentro de você. Porque onde fica o céu? O céu não é um plano físico, onde eu vou, eu mereci o céu, vou para o céu. Não, ele tem que estar dentro de cada um de nós. Se nós somos discípulos de Jesus, nós devemos seguir os seus ensinamentos e praticá-los. E ao fazer isso, eu crio um céu dentro de mim, porque eu vivo em paz, eu vivo com amor, eu vivo com a renovação da esperança, eu vivo com leveza, porque eu sei que Jesus está me guiando, está me conduzindo e que eu estou melhorando. E eu estou tentando fazer isso. É missão de cada um de nós fazer isso, né? Nós estamos aqui nesse momento, então vamos aproveitar. Né? Você vai numa sala de aula, em vez de você fazer bagunça na sala de aula, como acontece muitas vezes, vá lá para aprender.
Se você foi numa escola, o objetivo não é fazer bagunça, o seu objetivo é aprender alguma coisa útil. Então, se você está na vida e a Terra é uma grande escola, aprenda com a vida e faça com que ela fique mais leve através das suas atitudes. Você vai ser muito mais feliz se você agir dessa forma. Então, quando nós falamos de viver com Cristo, na senda do Cristo, nós estamos falando disso, de nós vivermos com esse amor, de nós vivermos com essa paz, de nós produzirmos em nós mesmos o céu que nós desejamos viver um dia, nossa eternidade. Então, se eu quero o céu, eu preciso encontrá-lo dentro de mim. E a partir do momento que eu consiga fazer isso, eu terei uma vida melhor, eu terei mais serenidade para enfrentar o meu dia a dia. Então, eu preciso ser o remédio que eu preciso. Jesus nos disse nos seus ensinamentos, mais de uma vez, que cada um de nós que acreditasse em Deus, que acreditasse nele, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós também seríamos capazes de fazer milagres como ele. Que nós precisávamos entender que cada um de nós é filho de Deus. E como somos filhos de Deus, nós somos a sua criação, cada um de nós possui uma centelha divina no seu íntimo. Então, o que nós precisamos praticar a cada dia? O despertar dessa centelha divina dentro de nós. Que nós consigamos entender que nós temos uma grande oportunidade a cada dia de nos tornarmos seres melhores, de nos tornarmos irmãos verdadeiros do Mestre Jesus e que nós possamos dizer: Deus é o meu Pai, porque eu recebo em meu coração. E Jesus é o meu irmão, porque eu o considero assim e pratico os seus ensinamentos. E eu reconheço todo o sacrifício que ele fez por mim durante a sua estadia na terra. E eu reconheço que todos os dias ele, como governador deste plano e da nossa terra, está a me guiar, está a me auxiliar e que jamais eu estarei sozinho. E que Deus e o Mestre Jesus coloquem em nossos caminhos as pessoas que nós precisamos encontrar, para que nós tenhamos a oportunidade de resgatarmos o nosso passado e nós caminharmos firmes para o nosso futuro, muito mais lúcidos, muito mais confiantes, com a nossa fé renovada, com as nossas forças ampliadas e sempre cientes que nosso destino é a felicidade, é a alegria. Mas para que isso ocorra, eu preciso descobrir dentro de mim esse caminho. E eu preciso entender que sou filho de Deus e que eu sou a cura que eu preciso para mim mesmo. Eu não posso esperar que as pessoas me curem se eu não quiser me curar. Então Jesus nos ensina isso. E é essa a prática dessa lição. Eu desejo, sinceramente, que eu possa ter sido útil com essa mensagem. Que Jesus possa amparar a cada um de nós e que um dia, brevemente, eu possa estar fisicamente nesta casa, no Centro Espírita Antônio de Oliveira, para abraçar a cada um daqueles que frequentam a casa fisicamente e aqueles que não estiverem, que eu possa continuar abraçando espiritualmente. Rogo ao Mestre Jesus que nos abençoe, que dê a cada um a renovação que necessita, que dê a paz que cada um busca, que dê as forças necessárias para que possa encontrar no amor de Jesus e nos seus ensinamentos a estrada que os leve a portos seguros, a vidas mais felizes e mais iluminadas. Que Jesus os abençoe, que Jesus esteja com vocês hoje e sempre. Muito obrigado. Gratidão por me ouvirem até aqui. Luz e paz. Fiquem com Deus.